Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de gratidão. Você sabia que gratidão tem a ver com a ideia de justiça, a justiça de Deus? É, para que a gente compreenda claramente a nossa necessidade ou obrigatoriedade de sermos gratos, a gente precisa compreender que isso está relacionado com o senso de justiça de Deus. A ideia da reciprocidade, da retidão, da equidade. Deus é um Deus justo, e não só é um Deus justo, é um Deus que é santo. E a gente pode observar isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A ideia de que Deus trabalha com esse princípio da reciprocidade. Quando a Bíblia nos fala acerca de que o salário do pecado é a morte, Deus está apresentando um senso de justiça que tem a ver com a ideia da reciprocidade. Então, aquele que pecou precisa pagar, aquele que pecou precisa morrer. Por isso que, sem que haja derramamento de sangue, não há remissão de pecados, porque está relacionado com esse princípio de justiça. Alguns ficam imaginando que aquilo que o livro de Deuteronômio fala acerca da justiça de Deus, quando o povo estava para adentrar a terra prometida, que isso tem a ver com algo somente do passado. Não, isso aponta para o senso ou o princípio de justiça que Deus comunica e estava comunicando ao povo naquele momento. Por isso, em Deuteronômio 19, a gente vai ver lá no finalzinho dizendo: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que ele está apresentando aqui, falando acerca daquele que pecasse, aquele que transgredisse a lei? Que ele deveria ser tratado com equidade, deveria ser tratado com justiça. Então, por isso, olho por olho, dente por dente. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, e muitas vezes as pessoas não compreendem esse texto e acham que esse texto na verdade, uma possibilidade que dá anuência para que a gente não seja julgado pelo nosso irmão, quando na verdade o texto não está falando acerca disso. Eu refiro-me ao texto de Lucas no capítulo 6, quando o texto de Lucas 6 fala assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e serás perdoados, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Então esse texto, embora meu objetivo aqui não seja tratá-lo de forma aprofundada, mas esse texto você pode ver na continuidade dele a partir do versículo 39 do capítulo 6 de Lucas. Na verdade, esse texto está apresentando isso, para a ideia dessa reciprocidade, da equidade, da retidão. E essa retidão, obviamente que é a retidão de Deus, essa justiça que é a justiça de Deus, deve estar presente nos nossos relacionamentos. Por isso a continuidade do texto manda que a gente primeiro olhe para a trave que está nos nossos olhos, para que então a gente possa ver o argueiro que está no olho do nosso irmão. O texto não fala para a gente não olhar para o olho, ou seja, para a dificuldade, o pecado do meu irmão. Ele fala para que eu olhe primeiro no meu. Por quê? Com a medida que eu medir, eu também serei medido, né? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê isso estando presente, essa ideia estando presente, que é a ideia de que Deus trabalha com esse princípio de justiça. E isso está no cerne da ideia da gratidão. Por quê? Se você recebeu um benefício, se você foi abençoado, você precisa retribuir na mesma proporção. É a ideia do olho por olho, dente por dente, pé por pé. Ou seja, se você foi abençoado, se você recebeu uma dádiva, você precisa ser grato por isso, você precisa manifestar a sua gratidão. E alguns vão imaginar que isso não é uma obrigação, é uma obrigação de quem recebe a dádiva, de quem é favorecido. Quem ofertou pode até abrir mão desse direito,
mas isso não implica dizer que não haja obrigatoriedade de quem é beneficiado de ser grato e manifestar esta gratidão. E para que a gente possa observar isso, eu quero voltar para o texto de Deuteronômio no capítulo 23. E aí a gente já vai terminar o nosso vídeo observando isso, falando de gratidão e observando que isso tem a ver com o senso de justiça que Deus apresenta na sua lei. Logo, você não pode abrir mão de ser grato. Todas as vezes que nós falamos acerca do Egito, o que nos vem à mente é a ideia, de modo geral, é o que fica mais marcado na nossa memória, que o povo sofreu no Egito, que o povo desejava voltar para o Egito, mostrando a sua ingratidão diante de Deus, o Deus que havia tirado eles daquela escravidão. Mas o que muitas vezes a gente deixa de lembrar, deixa de considerar, é que durante algum tempo o povo hebreu ele foi recebido de forma graciosa no Egito, pelos governantes egípcios. Claro, nós sabemos que isso tem a ver com a mão de Deus que conduziu José para ser governador do Egito. Mas o que o livro de Deuteronômio vai nos apresentar é que o povo de Israel precisava ter no seu coração, ao adentrar a terra prometida, a ideia da gratidão, de que durante algum tempo, mesmo a despeito deles terem sido tornados escravos posteriormente, durante algum tempo eles foram acolhidos, bem recebidos, de forma folgada no Egito. E o texto que eu me refiro está no capítulo 23 de Deuteronômio, a partir do versículo 7, que é um apontamento acerca de como deveria ser a relação do povo de Israel com alguns povos vizinhos. Então o texto vai dizer assim: não aborrecerá o edomita, ou seja, os descendentes de Edom, né, os descendentes de Esaú, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Ou seja, não aborrecerá o egípcio, ou seja, não terá com ele contenda. Por quê? Porque se lembra, você foi hóspede, você foi forasteiro e ali você viveu de forma folgada naquela terra próspera. E aí, obviamente, se refere ao tempo que tem a ver diretamente com o tempo de José e um tempo ainda depois que o povo continuou vivendo de forma abundante naquela terra. Perceba, então, assim a gente já está terminando o nosso vídeo. Perceba que Deus está falando de justiça o tempo todo neste que nós chamamos o segundo discurso de Moisés, e todo o tempo Deus está falando acerca da sua justiça, e ele inclui este princípio da gratidão como algo que deveria estar presente, imprimido no coração do povo. Ou seja, sejam gratos. Lembre-se que vocês foram hóspedes na terra do Egito. Então não aborreça o egípcio. Então fica aqui a mensagem para que eu e você a gente possa lembrar a respeito disso. Ser grato às pessoas que nos beneficiam tem a ver com a justiça de Deus. Logo, se consideramos isso como princípio na nossa vida, prestamos culto, adoramos a Deus com esse comportamento. Que Deus encha o teu coração de gratidão por aqueles que Deus mesmo tem usado para que as mãos destes estejam estendidas na tua mão e você, na sua direção, e você seja abençoado. Que Deus elimine dos nossos corações o senso de ingratidão, porque isso tem a ver com injustiça e não com a justiça de Deus. Que seja evidente ao mundo a nossa gratidão, que seja evidente ao mundo a justiça de Deus por meio da minha e da sua vida. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo Porções do Evangelho.